Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Vira para esse irmão bonito, cheiroso, perfumado que está do seu lado e diz para ele assim: que bom que você veio. Diz assim para ele, ó, mas que sorriso bonito você tem, hein, crente? Dê um grito de glória bem alto pelo sorriso dele, irmão. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Mistura com glória a Deus, aleluia, que é para ficar melhor, amém? Meus irmãos, motivo de alegria poder retornar a essa casa de oração, poder rever os irmãos. Deus continue abençoando a vida do pastor Ananias. Obrigado pelo convite, amém? Sua esposa, esqueci do nome dela, mas os irmãos sabem. Pastora Rita, que Deus abençoe também a minha amiga que deu um sorriso bonito ali atrás, que eu também, a gente não para, então é tanto nome, não dá para gravar o nome de todos, né? Mas que Deus abençoe você, tá, irmã Lourdes? Deus abençoe sua vida também, sua chamada, todos os irmãos, tá? Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Deus abençoe os obreiros também, o evangelista. Pastor o senhor? Evangelista também é pastor, né? Depois só apresenta. E é a mesma função. Deus abençoe todos. O sangue de Jesus tem o poder. Eu vou esperar. Dá uma força aí, ó. Os obreiros, dá uma força aí para quem não está achando. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, os que estão sentados, que podem ficar de pé? Amém? Vamos fazer a leitura, então. Aqui também tem, né? Capítulo 18. Eu vou ler aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, que quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Levante a sua mão para o alto. Diga: Espírito de Deus. Diga: Espírito de Deus. Diga: fala comigo através de tua palavra. Tome o seu assento glorificando o Senhor, amém? Meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, eu tenho aqui uma revelação forte da parte de Deus. Eu tenho aqui uma revelação que provém do coração do Senhor para o seu coração. O capítulo 18 é o capítulo mais conhecido do livro do profeta Jeremias. O capítulo 18 é o capítulo mais conhecido pela igreja do Senhor, do livro do profeta Jeremias também. Quem nunca ouviu falar do oleiro, do trabalhar do oleiro, da ação do oleiro, quem nunca ouviu falar do trabalhar do oleiro sobre as rodas, nós acabamos de escutar um louvor que fala a respeito do oleiro. E Deus vai relacionar-se com o profeta Jeremias pela primeira vez, no capítulo de número 1 e versículo de número 5 desse livro aqui. Deus vai dizer: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te dei as nações por profeta, tu és meu. Deus vai comissionar Jeremias para uma grande obra no capítulo 1 e versículo de número 5. Deus vai desvendar, vai revelar para Jeremias qual era o verdadeiro propósito. E Jeremias ele vai questionar com Deus, ele vai dizer: Senhor, eu não vou pregar porque eu sou como uma criança. Alguém vai dizer que Jeremias tinha 22 anos de idade quando recebeu essa ordem da parte de Deus. Alguém vai dizer que Jeremias era apenas um menino. E Jeremias vai falar: eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um menino. Como é que eu posso profetizar para uma nação pesada, para uma nação dura, para uma nação carrasca, que é a nação de Israel? Israel já não queria escutar nem os profetas antigos, quem dirá um menino de 22 anos de idade, um profeta novo. E Jeremias vai questionar com Deus e vai dizer: eu não vou profetizar, Senhor, eu sou apenas um menino.
capítulo de número 1 e no versículo de número 11, Deus vai abrir a visão do profeta Jeremias e ele vai dizer: Jeremias, o que é que tu vê? Jeremias vai dizer: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Senhor vai falar: pois bem, Jeremias, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Para quem não sabe, a amêndoa é a única semente que, uma vez plantada na terra, semeada na terra, ela não precisa ficar grande para poder produzir fruto. A amêndoa não precisa crescer para poder gerar fruto. Quando ela brota no solo rochoso da terra, pequenina como ela é, do tamanho que ela é, logo quando ela nasce no solo rochoso, quando ela brota, no cantinho da amêndoa já nasce um pequeno fruto. E era exatamente isso que Deus estava falando para Jeremias. Jeremias dizia: eu sou criança e eu não vou falar. E Deus dizia: como amendoeira eu vou te usar. Pequena como a amendoeira é, pequenina como ela produz fruto, pois eu vou usar você, Jeremias. Pequeno como você é, criança como você é, quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, quem te separou foi eu. Quem coloca a unção na tua vida também sou eu. Quem vai colocar a palavra na tua boca também vai ser eu. Eu quero que você pegue na mão de alguém e aperte a mão dele bem forte. Eu quero que você diga para ele, profetiza, diga: Deus vai usar você como você é, diga pequeno como você é, diga menino como você é, diga criança como você é, diga não importa qual é a tua qualificação, não importa como é o teu dialeto, não importa se você é novo convertido, se você chegou agora, não importa se você tem 2 anos de crente, Deus te escolheu para uma grande obra e Deus vai derramar uma unção de ousadia sobre você. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para cima, e se você tem algum tipo de consideração pelo Deus que fala contigo, dê um grito de glória bem alto para ele, porque Deus está presente nessa casa. Haverá uma unção de separação, haverá uma unção de transformação. Deus marcou essa noite, Deus te escolheu, Deus te chamou. Aperta a mão do teu irmão de novo, irmão. Fala para ele, diga: entenda, quem te chamou foi Deus, quem te separou foi Deus, quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos, e ninguém pode te parar, porque foi Deus que te chamou sobre essa terra. Se foi para mim, irmão, está perfeito. Agora, se é para Jesus, tem que ser melhor. Quem te chamou foi Deus. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Paulo vai dizer: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para aniquilar as fortes, as que não são para reduzir a nada aquelas que pensam que são, as bis, as desprezíveis desse mundo para reduzir a nada as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas, Deus escolhe as coisas loucas, Deus escolhe aquele que ninguém escolhe, Deus separa aquele que ninguém separa, Deus chama aquele que ninguém chama. Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração, porque Deus, ele não trabalha, meu querido. Eu vou dizer uma coisa: Deus não escolhe ninguém por causa de status, nem por causa de aparência. Deus escolhe pelo sentimento. É por esse motivo que Deus vai falar para Samuel. Deus vai dizer: Samuel, eu achei Davi. Acredito que Samuel vai questionar, porque na época de Davi, para poder reinar em Israel, teria que ser bonito, teria que ser formoso, teria que malhar nas academias de Israel, teria que se sobressair o seu ombro, teria que ser mais alto do que os outros, teria que ter aparência. Agora Deus levanta o profeta Samuel e diz: vai na casa de Jessé o belemita, eu já escolhi alguém para ungir. Acredito que Samuel pensa: deve ser um camarada bonito, formoso, presença, de porte, de boa aparência, e de repente se apresenta Eliabe, depois Abinadab, e quando Samuel vai derramar a unção, Deus fala no coração do profeta e vai dizer: Samuel, tu perdeu a visão, tu está olhando para a aparência, eu escolho segundo o meu coração, eu achei Davi segundo o meu coração. Samuel, eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo sentimento. Eu achei Davi, ele é segundo o meu coração. Deus me trouxe aqui para te dizer que ele te escolheu, meu irmão, que ele te chamou. Está na hora de você passar a profetizar, a dar fruto, a gerar fruto, a produzir, porque tem uma unção de ousadia essa noite aqui. Deixa eu ver se tem alguém que recebe essa palavra. Tem uma unção de ousadia nessa casa de oração. Escute. E quando chega no capítulo de número 18, Deus vai relacionar-se mais uma vez com Jeremias. Ele vai dizer: Jeremias, levanta e desce. Primeiro tu te levanta, depois tu desce, porque quem quiser ficar de pé tem que descer. O mistério de Deus funciona assim: levanta e desce a casa do oleiro. E Jeremias vai falar: e eu desci, e quando eu desci, eu contemplei o oleiro trabalhando sobre as rodas. Agora Jeremias jamais iria contemplar o oleiro trabalhando sobre as rodas, porque o oleiro trabalhando sobre as rodas fala da mão do oleiro. A mão do oleiro fala de providência, de provisão, fala de bênção, fala de milagre. O oleiro é Deus, e a mão de Deus é o milagre, é a providência. Jeremias vai dizer: e eu desci a casa do oleiro, e eu vi o oleiro trabalhando sobre as rodas. Jeremias só contempla o trabalhar
trabalhar do oleiro, a ação do oleiro, o movimento do oleiro, depois que Jeremias desce. Nada disso teria acontecido sem o capítulo 18, versículo de número 3. Jeremias ouviu e Jeremias desceu para depois contemplar a ação de Deus e ver a mão do oleiro trabalhando. Sabe qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que essa geração já quer chegar e já quer ver a mão do oleiro, já quer ver o trabalhar do oleiro, só quer a ação do oleiro, só quer a providência, só quer o milagre. Mas quando o oleiro diz desce, essa geração não quer descer. Essa geração, não vou falar, Jesus está mandando eu dizer, essa geração não quer ir para a oração, não quer ir para a consagração, essa geração não quer ter intimidade com o oleiro, essa geração não quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia, essa geração do século 21 não quer entender que precisa primeiro descer. Antes de você ver o agir do oleiro, a ação do oleiro, é necessário você descer até a casa do oleiro. Quando você começar a descer, se prepare, a mão do Senhor se revelará no teu ministério, na tua família, na tua casa, na tua chamada. Mas em primeiro lugar, você precisa descer. Pega na mão de alguém, aperta a mão dele bem forte e diga: meu querido, antes da mão do oleiro, antes do milagre, antes da providência, desce. Diga para ele, diga: desce, irmão, diga: desce. Diga: quando você descer, você vai ver o oleiro trabalhando. Levanta a mão para cima, dê uma salva de palma, adora o oleiro. O oleiro está presente essa noite. Tem que primeiro descer. É necessário primeiro descer. É necessário ter comunhão. É necessário ser crente de verdade. É necessário ter gente que não deu glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar esse tipo de mensagem, tem gente que trava a boca. Parece que a mensagem fica pesada. Agora, quando a gente está profetizando a chave da casa, a chave do carro, a chave do apartamento, o dinheiro no bolso, parece que a igreja se anima. Agora, quando a gente fala tem que descer na casa do oleiro, parece que o povo trava. Mas Deus marcou esse encontro contigo para te dizer: chegou o tempo de descer. Para poder ver a ação tem que descer na casa, para poder ver o milagre tem que descer na casa. Sem descida não tem ação, sem descida não tem milagre. Se você não descer, você não vai ver o oleiro trabalhando sobre as rodas. Deixa eu ver quem quer descer, deixa eu ver quem quer descer, deixa eu ver quem vem essa noite aqui para descer. É tempo de descer, é tempo de buscar, é tempo de deixar Deus trabalhar na tua vida. Tem que descer. E Jeremias vai falar: e eu desci. Quando eu desci, eu contemplei o oleiro trabalhando sobre as rodas. Pastor, o que é a casa do oleiro? A casa do oleiro hoje simboliza a igreja, mas na época de Jeremias simbolizava a casa de Israel. Você vai encontrar isso nas Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 4, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Aliás, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, invadiu Judá. Nabucodonosor levou alguns cativos, e quando ele leva alguns cativos, a nação de Israel fica desprovida, porque alguns não são levados em cativeiro e outros ficam dentro da cidade. E quem ficou dentro da cidade agora não é mais inimigo de Nabucodonosor. Agora o inimigo deles agora é a fome, é a escassez. E a nação de Israel precisava de uma ação divina, de uma ação de Deus. A partir daquele momento, Deus vai chamar a nação de Israel de casa do oleiro. É onde o oleiro trabalha. Deus iria trabalhar na nação de Israel através de sua mão potente. E no capítulo 18, Jeremias vai dizer: e eu vi o oleiro trabalhando sobre as rodas. Eu fui estudar um pouco sobre o oleiro, e sabe o que eu descobri, irmão? Eu descobri que quando o oleiro está trabalhando sobre o vaso, existem alguns elementos que o oleiro aplica no vaso, para fazer o vaso ganhar estrutura, sustentação e ficar de pé. O primeiro elemento que o oleiro coloca dentro do vaso é um elemento chamado de atrito. Diga comigo: atrito. Está fraco? Diga mais forte, diga atrito. Para que serve o atrito, pastor? O atrito serve para fazer o oleiro ficar de pé. O atrito serve para fazer o oleiro ter resistência. O oleiro coloca o atrito no vaso. O oleiro coloca o atrito no vaso para fazer o vaso ganhar resistência, sustentação, ficar de pé. Ele não vai pender nem para a esquerda e também não vai pender para a direita. Por quê? Porque está de pé, está firme. Atrito. E a palavra atrito significa resistência. A palavra atrito significa dificuldade. A palavra atrito significa adversidade, conflito e problema. Escute o que eu estou pregando aqui. Quem sabe essa noite eu prego para alguém que entrou na igreja, e quem sabe você está passando por algum tipo de situação adversa, quem sabe você está passando por um atrito, por uma resistência, por uma dificuldade, e você já fez campanha pensando que é o Exu Caveira, que é o Zé Pilintra, que é o Zé Pilantra, que é o Tranca-Rua, que o diabo fechou a porta. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que esse atrito, essa dificuldade, essa resistência, esse problema, as batalhas que você está travando nunca foi o diabo, é o oleiro colocando essa resistência, esse atrito em ti, para te dar sustentação, te fazer ficar de pé e te dar resistência.
resistência. Então, se eu fosse você, deixasse o oleiro trabalhar no teu ministério. Se eu fosse você, não reclamava das perseguições, não reclamava das privações, não reclamaria das adversidades, agradecia por todas elas. O apóstolo Paulo, aliás, Tiago, vai escrever uma carta, Tiago capítulo 1, versículo de número 1. Tiago vai dizer, meus irmãos, tende motivo de alegria, felicidade, quando vocês passarem por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez consumada, produz perseverança. As adversidades da vida não é para te matar, é para te fazer ter fé, te dar sustentação e te fazer perseverar. Então levanta a tua mão para cima e agradeça, porque o oleiro está trabalhando no teu vaso. Enquanto o teu vaso não ficar completo, você tem que entender que você está na mão do oleiro. Pega na mão de alguém, aperta a mão dele e diga, aguenta mais um pouquinho. Diga para ele, essa resistência, esse atrito, esse conflito, as adversidades, é o oleiro para te fazer ficar de pé e te transformar num vaso perfeito. Dê uma salva de palmas para Jesus, glorifica o nome dele, engrandeça o nome dele. Eu estou contemplando o oleiro aqui, trabalhando em algumas pessoas. Tem gente que entrou aqui dizendo, ai, está doendo, a provação, a adversidade está me acochando, pastor, me ajuda. E Deus está dizendo para você, aguenta mais um pouquinho, porque essa resistência não te mata, essas adversidades não te matam, o diabo não te mata. Eu estou trabalhando na tua vida, fica tranquilo, porque daqui a pouco, quando você descer, você vai ver que eu ainda, estando em silêncio, eu trabalho sobre as rodas, eu trabalho na tua vida, mesmo que você não veja, eu estou trabalhando ao teu favor, ao teu respeito. Daqui a pouco eu escancaro a porta, daqui a pouco eu quebro o cadeado, eu corto a lança, eu jogo por terra o teu inimigo, eu abato o faraó, o cavalo, o cavaleiro. Eu sou Deus que vou na tua frente, eu quebro os ferrolhos de bronze, eu escancaro os portões de ferro, eu te dou os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que tu não sabe. Então aguenta mais um pouquinho, porque Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, o oleiro está trabalhando ao teu favor. Daqui a pouco tu está de pé e o nome do teu Senhor vai ser glorificado, vai ser glorificado. Levanta a mão de novo e me ajuda, dá mais um grito de glória. Eu quero que o diabo hoje passe mal. Deus está trabalhando sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua amada, através dos atritos e das adversidades. Eu já estou suado aqui de tanto pregar já, e tem gente com a boca travada aí, meu Deus. Sangue de Jesus. Tem nada não, o oleiro vai trabalhar em ti. Quando o oleiro conclui o trabalho sobre o vaso, o pregador nem precisa mandar a gente dar glória a Deus. A pessoa já está tão acostumada com o trabalhar do oleiro, que ele glorifica a Deus dentro de qualquer situação. Se o culto está bom, ele glorifica. Se o culto está ruim, ele glorifica. Porque na verdade, quem é vaso de verdade, não existe culto ruim, irmão. Quem é vaso de verdade, qualquer culto é culto. Qualquer palavra é motivo de dar glória a Deus. Qualquer louvor é motivo de adorar. Qualquer louvor é motivo de glorificar. Dá uma olhada de canto de olho para esse irmão, vê se ele está com um cara parecendo que chupou uma carreta de limão. Pega na mão dele, aperta a mão dele, diga, irmão, abre a tua boca. Diga, o oleiro está na casa de oração. Diga, o oleiro chegou na casa, irmão. Diga, muda o teu semblante, abre a tua boca, enche o peito de ar e glorifica o oleiro, porque ele está presente nessa casa. Sabe por que eu falo isso? Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Eu prego quase todos os dias. Agora eu cheguei aqui no Espírito Santo e estou começando um trabalho aqui. Vou ter que dar uma parada por enquanto. Mas por onde eu tenho passado, sabe o que eu vejo? Tem gente que quando ele pega o microfone, parece que a unção está no microfone. Ele entra no mistério, ele sai. É Deus, é fogo. E quando é outro que está pregando, ele trava. Parece que a unção está nisso aqui. Quando é outro que está louvando, ele fecha a boca. Quando é ele que está cantando, ele fala em mistério. Mas fica tranquilo, porque o oleiro chegou na casa, a casa vai cair, a capa vai cair, a máscara vai cair. Aqui só vai ficar vaso tratado, não tem jeito. O oleiro chegou na casa. Vou falar. Segura. O segundo elemento que o oleiro aplica no vaso, pastor Anísio, é o elemento chamado de pressão. Diga pressão. Tá fraco, diga pressão. Pastor, a pressão serve para quê? Para tirar a rebarba, as imperfeições. Você já viu que tem uns crentes rebarbados dentro da igreja? E você já viu que esses crentes rebarbados, quanto mais eles se rebarbam, parece que mais pressão vem? O senhor está ficando doido? O que eu estou lhe falando aqui é sério. Faz uma pesquisa sobre o oleiro para você ver. A pressão é para tirar a imperfeição. A pressão é para tirar a rebarba, a tua ignorância. É para tirar a tua falta de educação. A pressão é para te fazer humilde.
A pressão é para te fazer crente de verdade. E eu vou falar um negócio de Deus aqui. Tem gente que entra dentro da igreja, irmão. O camarada não tem nada. Ele chega na igreja, ele tem uma bicicletinha velha lá fora. Ele não tem nada. E esse tipo de crente que não tem nada são os mais pentecostais que tem dentro da igreja. Parece que são os que mais oram. Ele chega dentro da igreja, ele não tem nada. Quando chega dentro da congregação, ele não tem nada, ele vai virar um crente pentecostal. Ele vai correr atrás da unção de Deus. Esse tipo de crente, ele participa do culto das 6, do culto da manhã, do culto da tarde, do culto da noite, da oração do meio-dia. Ele participa da vigília, da campanha. E se não bastasse, ele ainda liga para o pastor e diz: pastor, tá devagar, o senhor tá mole demais. Põe mais culto aí, porque eu sou pentecostal. Ele está no mistério. Daqui a pouco Deus olha para o indivíduo e diz assim: rapaz, o cara é crente mesmo, vou abençoar ele. Não tinha bicicleta, aliás, só tinha uma bicicletinha. Aí Deus vai lá e dá um carro para ele, irmão. Ele não tinha nem casa para morar, Deus dá uma casa para ele. Ele não tinha emprego, Deus dá 2 empregos. Sabe o que acontece com esse crente? Daqui a pouco aquele crente humilde que entrava na igreja, que abraçava todo mundo, beijava todo mundo, dava paz do Senhor para todo mundo, ele entra na igreja com saltão. Quem com as irmãs, tem delas que entram com saltãozão, o nariz empinado, como diz um pregador, peito de pombo e o nariz de pica-pau, achando que é o bonzão, que é o bambambam. Aí ele não vem mais na igreja. O pastor agora que tem que ligar para ele: o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu, minha filha? Ah, pastor, sabe como é que é? Agora eu tenho 2 empregos, eu não tenho mais tempo para ir para a igreja, porque a soberba entrou no coração. Aí fica rebarbado. Ei, eu vou dizer um negócio para ti aqui, meu querido: o mesmo Deus que abre a porta, ele fecha ela. O mesmo Deus que te exalta, ele te abate. Eu vou dizer: o mesmo Deus que te levanta, ele te coloca no pé. Então, se eu fosse você, agradecer a Deus nas adversidades, na bênção. Pastor, eu já estou na bênção. Você tem mais motivo de dar glória do que muitos aqui. Então adora. Pastor, eu estou na prova. Adora do mesmo jeito. O oleiro está presente, vai tirar essa rebarba e você vai passar a ser crente de verdade. Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele. Pega aí. Fala para ele: deixa de ser rebarbado, irmão. De goleiro vai tirar a rebarba. De goleiro está colocando pressão para tirar a rebarba. Diga: tu vai ficar humilde. Diga: tu vai ficar humilde. Diga: tu vai ficar humilde. Dá mais um grito de glória para Jesus, porque ele merece. Já vou acabar de pregar. Eu vou dar uma acalmada aqui para me entregar esse rolo todo. Crente rebarbado só anda sob pressão. E é o oleiro. Se não tirar as imperfeições, vai continuar andando sob pressão. Pode fazer campanha dos 7 dias, das 70 quarta-feira, das 29 sexta-feira, pode subir o monte, pode fazer uma casa do monte. Enquanto não tirar essa rebarba, essas imperfeições, você não vai receber a bênção que o oleiro está preparando para te entregar. Eu estou dizendo isso aqui de Deus. Enquanto tu não tirar esse orgulho do teu coração, você vai continuar do jeito que você está. A coisa não vai acontecer. Mas quando você começar a entender que o oleiro é um oleiro que trabalha e quer te ver perfeito, você vai começar a receber as promessas de Deus, o cumprimento das promessas do Senhor sobre a tua vida. Eu vou fechar aqui. O terceiro elemento que o oleiro aplica é um elemento chamado recorte. Ele vai recortar o vaso. Diga comigo: recorte. Não, tá fraco. Diga: recorte.